dia! Hoje estamos com mais um Geração Jovem, o Gcast, claro, da Gazeta do Paraná. É uma honra ter você aqui conosco e de imediato, claro, já peço para que você se inscreva no nosso canal, ative as notificações, mande nos comentários o seu oizinho, enfim, aquele recado mais que especial para os nossos entrevistados do dia. Porque, claro, nós estamos aqui através dos nossos queridos e honrosos patrocinadores, sem sombra de dúvidas, através do apoio total da Churrascaria Brasil, 4R Negócios Imobiliários, Construtora Promais e Prontovete Clínica Veterinária. Todos vocês sabem, sim, que o Geração Jovem tem a finalidade, de trazer entretenimento, música, diversão, estilo e qualidade de vida, mas, claro, muita informação para você, jovem. Hoje, nós temos aqui os nossos entrevistados que trarão um assunto muito importante, muito atual, sobre empreendedorismo jovem. Vamos receber neste momento aqui David Assis, vice-coordenador e diretor de planejamento da SIC Jovem e diretor de produção e comercial da América Latina Vidros. Boa tarde, David, seja muito bem-vindo, um prazer, uma honra recebê-lo aqui no Geração Jovem. Boa tarde, Ana, tudo bem? Prazer é nosso, Mais uma vez, obrigado por esse espaço para a gente, que estamos nessa busca de mostrar para o pessoal o quanto é possível se ajudar e se apoiar aqui em Cascavel. Então, obrigado mais uma vez. Seja muito bem-vindo. E, claro, ao seu lado está o nosso colega Bruno Bonenberger da Silva, coordenador do Feirão do Imposto SIC Jovem e fundador da Speedcell e sócio proprietário da GTP Mídias. Olá, Bruno, seja muito bem-vindo. Um prazer também imenso, uma honra recebê-los aqui. Boa tarde a todo mundo, boa tarde, Ana. Agradecemos o convite aí. Como muito bem já apontou o David, a gente vai mostrar um pouquinho o que é o empreendedorismo jovem e como a SIC pode, de alguma forma, estar fomentando o empreendedorismo aqui na cidade de Cascavel. Maravilha! O recado já foi dado pelo Bruno. Então, agora se liga, claro, porque o David vai estar falando para todos vocês como funciona a SIC Jovem, como você pode estar participando. David, deixe para nós aqui essas informações. Então vamos lá. A SIC Jovem, ela é um núcleo setorial que a gente fala, dentro da Associação Comercial aqui de Cascavel. A SIC, a Associação Comercial Industrial, ela é uma associação de todas as empresas desse globo, de comércio e indústria que tem aqui na cidade. E lá dentro da SIC tem alguns núcleos, tem núcleos setoriais, parte de terapia ocupacional, parte de indústria, parte também de contadores, então tem vários núcleos. A gente chama de núcleos setoriais. O nosso é um dos núcleos multissetoriais, porque é uma classificação, vamos falar assim, por idade. Então é um núcleo jovem, onde jovens de vários mercados, vamos falar assim, eu sou da parte da indústria, o Bruno é da parte de inovação, então de startups, a gente se encontra para desenvolver as lideranças da cidade. Então a gente trabalha com lideranças associativistas. Dentro disso, nessa dinâmica, a gente se encontra para tratar de palestras, desenvolvimentos, desafios, são muitos empresários, então algumas pessoas vivenciam e têm alguns problemas nas suas empresas, levam para essas discussões e lá a gente se apoia e se conversa para esse desenvolvimento. Lá a gente conversa bastante, que é um ambiente seguro para você ter essa abertura de falar dos problemas, de se ajudar, de se apoiar, levantar pautas que você tem problema em entender. Lá é o momento de você falar, ó, eu não sei, preciso de ajuda, quem sabe consegue me apoiar nesse caso. Parte de gestão ajuda muito, porque tem gente nova, tem gente... Hoje nós trabalhamos com pessoas de 17 anos, 35, 37 anos dentro do núcleo. Então tem pessoas que estão iniciando a carreira empresarial, esse desafio do empreendedorismo, mas tem pessoas que já têm 10, 12, 15 anos de empresa. Maravilha, então ali dentro a gente pode errar, pode-se dizer isso. Ali é o lugar para se apoiar, para não errar. Para não errar lá fora, Isso mesmo, a gente consegue desenvolver. Então, tem essa abertura para trazer os problemas. Olha, estou vivenciando isso na minha empresa, estou com esse problema de gestão, estou com esse problema de pessoas.
como que você está trabalhando na tua empresa? Como você conseguiu desenvolver a sua parte de vendas? Como que foi o seu desafio? Então a gente conversa bastante sobre isso e traz toda a parte de palestras, traz palestrantes externos também para fazer esse desenvolvimento interno para nós. Até, desculpa Fique à cortar aqui, vontade. Ana. O que é mais interessante, eu acho que do ASIC Jovem é a união que existe entre a teoria e a prática. Né? Porque a gente não fica somente na palestra ali, né? Como você deveria vender, como você deve liderar. A gente tem muitos projetos lá dentro, inclusive do Feirão do Imposto, que a gente vai comentar depois, que nada mais é do que um treinamento realmente, né? Só o Feirão do Imposto são mais de 10 passos diferentes que você vai ter que organizar, e não é como se fosse uma empresa pequena ainda, né? Você já começa organizando uma empresa aí, dá para dizer que do médio porte, porque dessas 10 passos que tem, vamos supor que cada uma delas tenha 2 pessoas, né? Então você tem que entender um pouquinho de marketing, tem que entender um pouquinho de vendas. Então, para mim, tá sendo um desafio, né? Todo mundo, na verdade, que tá ali no feirão é um desafio, mas é você colocando em prática aquilo que cada um tem de melhor ali. Alguém entende melhor de gestão, outro melhor de marketing, você é uma troca de conhecimentos na prática. Então, dá para se dizer que assim, claro que a faculdade é muito importante, né? Mas é muito próximo daquela faculdade da vida que a gente diz assim. A prática, né? Prática, A prática exatamente. que nos faz levar à perfeição realmente, Perfeito, né? perfeito. Hoje, vocês têm quantas pessoas que participam deste ASIC Jovem? Ele é de forma semanal, mensal? Quais são também os encontros? Hoje nós estamos por volta de 35 a 40 nucleados, tá? Os nossos encontros é toda semana, nós temos toda terça-feira às 19 horas, lá na SIC. Nosso é um dos únicos núcleos que faz as reuniões dentro da SIC Labs, que é no segundo piso, né? Então, essa é uma reunião aberta que a gente fala, passa por um processo de curadoria para você avaliar todos os requisitos são mínimos, tá? É ser associado dentro da SIC, né? Estar com a empresa associada, estar dentro dessa idade para você exercer algum cargo, né? E estar alinhado com esse objetivo de crescimento. A gente fala que o núcleo do ASIC Jovem, ele não é um lugar para estar, é um lugar para crescer. Então lá você vai para fazer alguma coisa para se desenvolver. Então a gente trabalha muito, um dos nossos objetivos para esse ano do nosso planejamento estratégico é trabalhar essa qualidade dos nucleados. Então, assim, todas as pessoas que estão com a gente hoje estão engajadas. Então, estão fazendo, colocando a mão na massa. Então, não é um lugar apenas para as pessoas irem e assistir. Não. Perfeito. Você só consegue se desenvolver se você faz. Uhum. Né? Então... Mas não necessariamente o jovem que quer sim participar do ASIC Jovem, ele tem que ser o proprietário. Não, a gente fala que tem formas de empreendedorismo diferentes. Né? A gente até teve uma palestra que tem o intraempreendedorismo, empreendedorismo de inovação, empreendedorismo dentro da própria família. Então, tem vários tipos. Então, se a pessoa trabalha em uma empresa e tem essa veia intraempreendedora, aquela pessoa que desenvolve esse empreendedorismo dentro das empresas, ele já pode participar. Ele só tem que estar liberado pelo sócio ou pelo diretor, que responde pelaquela empresa, para que você possa participar. Bacana. A gente tem, por exemplo, tem algumas empresas que tem 3, 4 pessoas da mesma empresa que participam. Então não é só o dono. E realmente a SIC Jovem faz parte da ASIC. É um certo? núcleo da é SIC. um núcleo da SIC. Porém, essa diretoria, existe uma diretoria, né? Isso, do núcleo sim. Do núcleo sim. E para fazer parte ali de coordenador, vice-coordenador, como é que realmente é estipulado essa bancada da SIC Jovem? A bancada da SIC Jovem ela é muito bacana porque é dentro dos próprios projetos. Você entra como um nucleado e você vai se apoiando e entrando nos projetos. Conforme vai o seu desenvolvimento, o próprio meio te convida para se assentar a uma cadeira ou não. Né? Porque é muito resultado de trabalho. Lá é direto o resultado do que você faz. Né? Então, se você tem essa predisposição, se você tem essa abertura, tem essa desenvoltura para fazer as coisas, você vai conseguindo alcançar estágios. Né? Então, a gente tem vice-diretor, vice-diretor de pasta, diretor de pasta, aí vice-coordenador e depois coordenador. Né? Perfeito. E realmente, esse projeto, né, do Feirão do Imposto, ele está extremamente ligado à SIC Jovem, ou da onde é que ele surgiu, Bruno? Então, vamos lá. Sobre o Feirão do Imposto, né?
o David me corrige aqui se faltar alguma informação, mas ele é um movimento de caráter nacional, organizado inicialmente, né, a nível federal pela CONAGE, a nível estadual seria pela FACIAP, e nos seus núcleos individuais aqui nos municípios, nosso caso é a SIC Jovem. Então, como o David muito bem já pontuou, ele é meio com formato de game mesmo, realmente entre os jovens, né? A gente sempre tenta assim, queremos ser os melhores, né? De fato, o Paraná é muito forte em relação a esses prêmios que existem, né? E os prêmios são os mais variados tipos, depois a gente pode comentar sobre isso. Mas o feirão, acima de tudo, né? Acima da competição, a ideia é trazer consciência para a população acerca da alta carga tributária que nós estamos sujeitos aqui. Tanto que o slogan esse ano é menos siglas, porém mais impostos. O que a gente sabe que essa reforma tributária que está chegando, né? Um assunto tão importante, muitas pessoas acabam, às vezes, falando assim, mas realmente vai simplificar os impostos, né? E o que a gente está vendo é que, pera lá, tá deixando os impostos mais simples, mas e no fritar dos ovos ali, né? Realmente tá ficando mais impostos ou menos impostos, né? O que está acontecendo? Então a gente traz essa ideia através de alguns eventos sobre o que é o feirão do imposto. Como é que a gente pode conscientizar? A parte boa, por exemplo, é organizar eventos tipo Happy Hour, que a gente coloca lá na semana passada o Jangal, colocamos 50% de desconto, que seria, né, o chopp sem imposto. Eu vi isso, bom, gente, eu assisti aquilo lá, tava demais. Não, 50% de desconto no chopp, quem não quer? Mas, na verdade, você, nosso espectador, tem que entender por que é que realmente teve os 50% de desconto, não é isso mesmo? Isso mesmo. Tu pode explicar um pouquinho disso para nós, Bruno? Sim. A ideia, né, o nosso objetivo quando a gente trabalha com empresas, né, até dando um spoiler já do que vai rolar, mas a gente vai ter ações no Catuaí, no JL, né, já temos aí, da última vez que eu vi, mais de 40 empresas já estavam confirmadas, né? Hoje, as duas, fiz uma releitura, 53 empresas. 53 empresas. Mas como que funciona? Desculpe te interromper, Sem Bruno, problema. mas como é que funciona também, tá? Para essas empresas estarem participando? A gente diz assim, né, numa negociação, a gente sempre fala que tem que ser ganha-ganha. Né? Então, eles ganham, nós também ganhamos. De que forma que a gente pode fazer a população ganhar? Através desses descontos, né? Ela vai comprar um produto mais barato, ao mesmo tempo que ela vai perceber o quanto de imposto, né? O produtor ali, o empresário, ele coloca o produto dele e a ideia é ele zerar a carga tributária. Então a pessoa vê assim, tô abastecendo, uma das empresas é abastecimento, né? Posto de gasolina. Fala assim, caramba, então quer dizer que eu pagaria, sei lá, R$3 ao invés de 5 na gasolina? Nossa, que diferença que dá. Então, instigar realmente o povo a de alguma maneira, se movimentar, né? O que a gente pode fazer para ter uma mudança dessa lei, né? Então, para o empresário, ele acaba tendo que custo para ele realmente fazer esse desconto. Mas o que ele ganha em troca? As exposições em redes sociais. A gente vai colocar ele no nosso Instagram, no Instagram pessoal também, né? Então imagina uma ação que está envolvendo mais de 50 empresas. O tamanho da exposição que você está tendo ali. Então por isso que eu digo, né? É um jogo de ganha-ganha para os dois lados ali, né? E realmente é uma situação que a empresa ela vai ter o nome levado mais a sério, com mais credibilidade, não é isso? Sim. Justo para fazer parte deste rol de pessoas do bem. Né? Que quer pagar menos, mas você não está de forma alguma sonegando impostos. Não é isso, Exato. né? A gente fala que o nosso desafio como entidade jovem é fazer essa conscientização. Né? Então, nosso objetivo, o que é o objetivo do Feirão do Imposto? É conscientizar o máximo de pessoas possíveis sobre a carga tributária que nós temos no país. Então, assim, poxa, você já parou para pensar que o teu combustível tem 38% de imposto? Você já parou para pensar que a sua cerveja tem 50% de imposto? Já parou para pensar que os itens da cesta básica estão com 4% de imposto? Não parece, mas tem. Você já é nisso, a gente traz essa conversa, essa crítica, porque a gente entende que quanto mais pessoas se mobilizarem em volta desse assunto, mais chance de pressionar quem precisa pressionar a gente consegue. Então, o objetivo é sim ter uma clareza no máximo de pessoas possíveis. Né? O Paraná, dentro disso, a gente conversa, o Bruno comentou que a gente está dentro de um guarda-chuva. Né? Essa ação é uma ação nacional. Então, a CONAGE, que é a Confederação dos Jovens Empresários, ela traz para a gente isso e ela, embaixo disso tem a FACIAP Jovem. Dentro da FACIAP Jovem nós temos a Cassiopar Jovem, que daí é regional, e nós temos aí o Núcleo Jovem. Algo bacana que nós temos, até trouxe uma colinha aqui,
A FACEAP Jovem, dentre todos os estados da federação, ela foi de 5, da gamificação, 5 prêmios que nós temos, a FACEAP Jovem ganhou 4 desses prêmios. Uau, mas Então, o fala pra Paraná é nós. muito forte. Ah. Então, ela foi a entidade, né, estadual com maior cobertura de imprensa, com maior engajamento em redes sociais, maior conscientização socioeducacional, maior movimento mais engajado e o segundo lugar como maior impacto econômico. Então, o Paraná, por si só, ele já tem uma campanha muito forte nessa parte de associações comerciais. E com isso, a gente está cada vez fazendo um melhor trabalho. Isso traz um nível de consciência. Então, quando a gente fala, poxa, o Paraná tem uma sociedade mais educada fiscalmente, é nesse objetivo. Quanto mais gente a gente conversar, e esse ano a gente espera fazer muito mais barulho, para que tenha mais gente consciente, que a gente converse mais sobre isso, seja mais natural falar de imposto. Não é um negócio, se partido X ou partido Y está na cabeça. Não. A nossa legislação leva a gente para ter X de imposto. Como que a gente pode fazer com que algo mude? Hoje de manhã a gente estava em reunião pela manhã com o nosso presidente da SIC, falando sobre isso. O que a gente pode fazer um projeto de lei, onde a gente pode falar, com quem que a gente pode buscar, é pressionar como entidade jovem para ter esse entendimento. O máximo de pessoas possível que a gente pode falar sobre imposto. Tá certo. Afinal de contas, deixar bem esclarecido, não é uma questão partidária, Não. né? Mas é você como um cidadão, como um eleitor, como uma organização, né? Realmente levar uma informação que venha fazer bem para todo mundo, pensar num projeto de lei, né? Isso é muito importante. Mas você comentou assim, a gente busca empresas para que realmente elas filiciem a este projeto, certo? Como é que realmente essas empresas conseguem acessar vocês? Quais são os critérios que elas devem também cumprir, né? As empresas, elas sinalizam? Como que funciona? Reforçando, esse desconto que é dado, a gente não consegue abater nada de imposto, tá? Então, essa é uma tratativa, uma negociação do empresário. Empresário, quanto você pode dar de desconto para fazer parte dessa ação? Porque o empresário está tirando do bolso dele para fazer essa conscientização. E é muito bacana que, ao a gente falar que tem 53 empresários que apoiaram a nossa causa, são 53 pessoas que estão tirando do bolso esse valor para falar, olha, eu apoio essa causa. Esse é um voto de confiança que a gente fala que a gente tomou. Então, como que funcionou na América Latina? Poxa, é uma indústria, né? Então, o volume e o valor da margem é muito pequeno. Então, mas beleza, América Latina, quanto que você pode contribuir? Qual que é o desconto que você pode entrar para apoiar a gente nessa causa? Olha, eu posso dar um cupom de 10% para dias específicos. Bacana, já me ajuda. Dentro disso que a gente consegue capilarizar e colocar dentro do nosso globo e fazer essa divulgação e cada vez mais trazer força. Ano passado, o volume de empresas foi bem menor. A gente chegou, por exemplo, no shopping lá, só tinha 8 parceiros. Né? Então, E hoje, esse ano acho que já deu 24 só no uau, shopping. é considerável, Sim, né? É foi considerável. Foi um aumento muito grande. Porque o trabalho que foi feito ano passado foi muito legal. A gente espera ano a ano com esse crescimento. Eu assumo agora em maio o núcleo. Então já cria uma pressão que ano que vem tem que ser maior. O trabalho que o pessoal está fazendo esse ano está sendo maravilhoso. Então, assim, se a gente for entender só de empresas que estão apoiando, hoje a gente estava falando meio-dia sobre isso, que a gente tem metas, né? Metas e objetivos. Nossa meta são 60 empresas. Nós estamos quase fechando a meta no dia 7 de maio. Uau! E isso você teria essa liberdade aí para fechar a meta até quando? Mais para frente, né? Até Mais para frente. antes do dia D que a gente fala, né? Porque Tá. o dia D é o dia expressivo. Em algumas cidades, por exemplo, trabalham apenas no dia D. Nós, como núcleo, optamos por trabalhar o mês todo, porque a gente busca um dia apenas, falar pouco do assunto. É pouco. Sim, sim. Às vezes, se falar um mês, se a gente for pensar, é pouco. Porque a gente trabalha no mínimo 5 meses para pagar imposto, né? Se a gente falar certeza. um mês sobre imposto, é pouco ainda. Imagina falar só um dia. Quase não massifica esse processo. Então a gente procura falar o mês todo, fazer várias ações, fazer blitz, para ficar maçante. É um negócio chato mesmo. Então a gente busca muito com eles, porque tem uma pessoa específica para ficar martelando. Olha, vamos fazer ação, precisamos conscientizar, precisamos falar com mais gente. Cada pessoa vale muito pra gente. Se a gente conversar com 10 pessoas, poxa, são 10 pontos pra gente. Acho que o que é interessante também às vezes a gente só pensa assim, quem tá no feirão do imposto ou quem vê de longe fala assim, eu acho que o que eles estão buscando é só redução da carga. Não é só isso, porque tem países que estão desenvolvidos, Canadá, Alemanha, que a carga tributária ela é altíssima
Tem um amigo meu que mora também fora, ele disse, aqui na Austrália também é alto, porém é bem empregado. A gente sabe que o dinheiro que está aqui está sendo devolvido. Então, eu acredito que a população não ligaria, né, tendo como base outros países, de ter uma alta carga tributária realmente, desde que o governo, ele de alguma forma, né, dê um suporte na saúde, na educação, né, segurança. Então, o nosso objetivo não é somente bater na porta dos deputados e falar assim, não, tem que baixar o imposto. Não, vamos fazer de uma forma diferente. Até os projetos de lei que a gente está discutindo agora, alguns deles não necessariamente para baixar o imposto. É para deixar mais claro para a população. O que acontece é que o imposto aqui no Brasil é extremamente complexo. Eu lembro que eu calculei ano passado o número de normas que surgem por dia, de acordo com IBTI. IBPT. Então eu cheguei no número que são feitas 46 normas por dia. Então, é o volume muito alto que a gente tem de coisas novas, né? Gasta muito com contador, com sistema novo, né? Para sempre estar atualizando. Então, outro dado que eu lembro que assim me chamou atenção, se fosse imprimir todas as leis relacionadas à carga tributária, ia fazer uma fila de quase 6 quilômetros de papel. Então, é muito grande, muito grande o que a gente está trabalhando. E vocês acham realmente que ainda existe barreiras que os empresários não queiram entender e não queiram realmente participar deste projeto? Vocês veem essa resistência? Hoje acontece, o empresário, porque ele tem essa pressão. Hoje o empresário é um herói no Brasil, né? Então a gente fala isso, é natural. Então o empresário ele é muito bem informado, porque ele se obriga a ser informado pela questão do imposto. Então ele tem um sócio que leva, em alguns casos, 35% de margem do negócio dele sem fazer nada. Então o empresário hoje ele está muito bem informado. A nossa pressão é que a gente consiga trazer isso para as pessoas, para a população. Porque o empresário, de qualquer forma, ele sozinho ele não pode fazer nada. Né? Quem pode fazer, quem elege a maioria são os cidadãos. Né? Então, assim, o empresário ele é o apoiador da nossa causa. Ele ajuda a gente a levantar essa bandeira, porque ele vê o sofrimento que é. Porque o produto em si que ele está vendendo, o valor é X, mas ele fica Y muito mais caro por causa da questão do imposto. E ele não é um imposto simplificado. O Brasil ele tem uma cultura de complicar para maquiar as coisas. Né? Então, no varejista ele tem X%, tem 3%. Lá no distribuidor mais 3%. Lá na loja mesmo mais 10%. Quando chega o consumidor final? Nossa. Sim, o problema é a cadeia. Né? Então, em alguns países, eles comentam que tem o IVA, né? Que é o Imposto sobre o Valor Agregado. Então, é um imposto no valor final. Nos Estados Unidos, acho que é assim, se eu não me engano. Então, o valor final. Aqui no Brasil, não. Vai somando. Quando chega no final, tem alguns produtos que tem 60% de imposto. Importados, tem coisa de 100% de imposto. Então, assim, é muito pesada a carga. E algo que é impactante para a gente, algumas questões que precisa fazer o protecionismo até faz consideração. Então, eu quero proteger a indústria nacional, eu vou taxar esse produto, fazer um antidumping, para que facilite crescer nacionalmente. Mas tem alguns produtos importados que não tem concorrente no Brasil. O Brasil não produz. Então, qual que é o sentido de ter um valor tão alto de imposto? Então, é isso, é essa consciência. O máximo de coisas que a gente pode conversar sobre o assunto para que o máximo de pessoas saibam que isso é muito pesado e não faz sentido. E tu percebe, David, Bruno, que realmente o consumidor ele tem essa visão, ele tem esse entendimento? Ou ainda as pessoas estão muito sem querer ter esta informação e deixando tudo ser levado da maneira que está sendo? Olha, por muito tempo eu percebi que a população ela tem como empresário como malvado. Né? Então eu acho que a gente precisa, o nosso trabalho é abrir os olhos dela e falar assim, olha, a realidade é assim. Identifique você, quem é o malvado, o herói, o bonzinho ou o mal. Né? Porque o primeiro passo é mostrar. Aí depois você tira a consciência que você quer. Tá certo. Né? Porque as pessoas não sabem. Hoje as pessoas não sabem. Tem pessoas que não querem saber, que não buscam. Mas e tem pessoas que nem fazem questão. Eu tô pagando. Tá. Eu tenho, não me falta e também tá tudo certo. Enquanto não doer ali o meu calo, vulgarmente falando, para ele tá tudo certo. Né? Lamentavelmente ainda é isso. E o que é engraçado não, né? Na verdade, que é um fato triste, é que o nosso imposto ele é regressivo aqui, né? É o contrário do que deveria ser, né? Quem tem a renda menor acaba sendo mais taxado por conta que de todos os tipos de impostos, né, sobre consumo, sobre patrimônio, né, quem mais sofre é sobre o consumo.
Então, para quem tem renda menor, ele sofre muito mais a carga tributária do que uma pessoa de alta renda. Então, quem deveria estar acabando um pouco mais indignado, assim, é realmente, né, a maioria da população, né? A gente sabe que quem tem alta renda é uma minoria. Então, é algo que, eu não sei se pode ser algo também que o brasileiro pode se sentir impotente, né, frente às coisas, porque por mais que a gente tente conversar também sobre mudança de lei, o assunto sempre ele é um pouquinho, né, um pouco mais, não, veja bem, vamos ver assim, não é assim para mudar uma lei, né, então a gente sabe que, claro, tem a sua burocracia também, né, mas às vezes o brasileiro pode se sentir um pouquinho impotente também, ele pode ver a máquina pública como algo invencível, né. E eles querem, às vezes, colocar a culpa até no partido político. Exato. Na pessoa que está lá administrando, né? Mas eles não querem reconhecer a própria inércia pessoal, não é mesmo? Exatamente. Né? Uma coisa que eu estou percebendo, e que acho que nos últimos tempos o pessoal está percebendo, que essa divisão ela é um problema para nós. Né? Então, quando tem o partido A ou o partido B, que não se conversam a fim de uma melhoria geral. Né? Então, algo interessante, ano passado, o nosso projeto, né, como um todo, como nacional, nós impactamos mais de 60 milhões de pessoas. Uau! Então, o nosso objetivo é unir todo mundo acerca de um objetivo. A gente quer um país melhor. A gente quer, independente do seu objetivo, se você é do norte, se é do sul, se você é direita ou de esquerda, ou é centrão, nosso objetivo é que você tenha consciência e lute para um país melhor. Porque independente se o meu candidato ou o do Bruno ganhou, ele vai legislar para nós dois. Ele vai presidir o nosso país para os dois. Então, ele vai gerar problemas para nós ou ele vai facilitar a nossa vida. Independente se foi para mim que ganhou ou para ele. A gente vê muito isso quando as pessoas vão votar. Na questão aí de prefeito, de vereador. Justo porque, eu vou votar porque é meu amigo. Mas que competência e que responsabilidade ele realmente tem? Exato. Ele tem algum conhecimento de lei? Tudo bem que dentro das nossas leis, né, não tem um requisito que a pessoa seja pelo menos formada em direito, ou outro detalhe. Deveria. Para ter noção do estrago que ele vai fazer ou da bênção que ele vai fornecer, né, para toda a população. Então, realmente, eu acho que até nisso, nessa questão ali de nós termos leis mais claras, com mais requisitos, com mais critérios, né? Eu acho que tudo isso também passa a influenciar. E quando a pessoa vai votar, também é uma questão de responsabilidade, né? Isso mesmo. Então, realmente, a gente vê esse déficit, não é, Bruno e David? Com certeza. Assim, o que a gente percebe, pelo menos eu, assim, né? Que eu percebi depois de começar a participar do Feirão e a gente começar a se envolver um pouquinho com a parte de legislação, que a primeira coisa que eu fiquei na cabeça, falei, como eu começo? Como que eu posso mudar a sociedade? Eu acho que muita gente também não tem essa base, né? Onde que eu posso, como cidadão, o que eu posso fazer? Tem que pressionar os políticos. De que forma? Quando que eu vou? Tem que ir na Câmara? Se eu tiver uma ideia, será que eu tenho que buscar apoio, né? Agora que a gente está na posição que nós estamos hoje, que você começou a ver, então eu posso, se eu juntar pessoas assim, se eu fizer dessa forma, a gente pode fazer uma mudança. Então, é algo assim que para se pensar também, né? Como é que a gente, de alguma maneira, pode fazer uma mudança na sociedade, E né? tu acha que esse tema realmente ainda ele é tido como um tabu justo pela falta de conhecimento que as pessoas têm em decorrência do tema? Eu acredito muito nisso, porque, por exemplo, eu estando na parte empresarial há 10, 15 anos, o imposto é algo que sempre incomoda todo empresário, tá? Mas você se incomoda, pergunta para o seu contador como pode fazer da melhor forma possível e paga. Né? Mas você nunca busca ir atrás como empresário. Poxa, como que eu vou pedir para mudar isso? Seria só mais um problema para o próprio empresário tentar resolver, entender e resolver. Então ele joga essa peteca para o contador. Isso. Né? Então, e de certa forma, joga para ele só devolve como no boleto. Você precisa pagar assim e acabou. E entrando, por exemplo, e é algo muito bacana que uma associação te dá essa força, te dá essa visão que você pode sim, você tem no conjunto força para levantar pautas e conversar sobre isso. Antes de entrar na SIC, eu não imaginava que, poxa, a gente podia se organizar, conversar com 2, 3, 5 empresários e falar com algum assunto. Ter força para chamar um vereador, chamar um deputado para uma bancada e perguntar o que ele está fazendo para pensar nesse assunto. Ano passado a gente fez uma mesa redonda com deputado estadual, assessor de deputado federal, vereadores, vice-prefeito, economista, contador, para falar sobre o assunto.
Então, antes a gente nem sabia, eu não imaginava como empresário que poderia chamar um cara desse para conversar sobre isso e tipo, olha, o que você está fazendo sobre isso? Aos nossos olhos pode ser muito além, né? É muito É distante. muito inacessível, às vezes, um deputado, Isso. né? Mas só que isso, eu percebi que a SIC, como uma associação, ela tem muita força. E a gente fazendo parte disso, fazendo parte desse meio, a gente toma força. O objetivo de toda associação é isso. Então, eu entrando nesse núcleo, entrando nesse mundo, eu entendi qual que é uma função de uma associação. É sim, aumentar a quantidade de pessoas e elevar a voz. Né? Então, É a criar força, situações. né? Isso mesmo. É a força. O conjunto, a união faz a força, que é, é uma Conhecida, máxima né? de gente, mas eu vivi isso. Eu estou vivendo isso estando Com na CIC. certeza. Então, é muito bacana. Mas isso. quando tu fala, a partir do momento que eu vim para a SIC, quanto tempo faz que tu estás na SIC? 1 ano e meio. Gente, tudo isso! No núcleo jovem, né? A empresa é associada da SIC há muito tempo, mas eu fui convidado há 1 ano e meio e tô nisso, tô nessa... Maravilha! Não, desculpe, eu acabo rindo, mas por quê? Cara, em 1 ano e meio, pouquíssimas pessoas teriam o conhecimento que hoje vocês têm, né? Exato. Pelo fato de estar lá, de estar em contato com pessoas que têm um conhecimento às vezes maior e que você tem essa possibilidade de fazer a mesa redonda ali e ir em busca de algo melhor, não só para vocês, para todos os empresários, Exato. né? Ana, mas isso é Empreendedores. muito bacana. O nível de consciência que te eleva, você estando nesses núcleos, nesse grupo de pessoas, é muito grande. Você se transforma. Então, assim, eu posso dizer que eu estou transbordando o que eu estou aprendendo. Estou aprendendo muito mais estando na SIC Jovem do que levando conhecimento para meus colegas. Embora tenha faculdade, pós-graduação, MBA, mas lá na vivência a gente cresce muito. É muito bacana esse desenvolvimento que a gente tem. É notável. Sai dos livros isso, né? Sai. Mas já que estamos falando agora, vamos para o lado pessoal para entendermos um pouquinho. O David está com qual idade? Eu estou com 34. 34. E o Bruno? Também, 34. Gente, desculpa aí. Eu prefiro não falar a minha, ó. Tá bom. Já tá batendo na porta ali a idade para sair do núcleo. Quase não sou mais jovem, né? Mas peraí, se vocês não tiverem idade para permanecer no núcleo, vocês ainda assim ficam numa retaguarda ali dando um assessoramento ou não pode? Hoje, o nosso regimento, como que ele funciona? É de 18 a 35 anos para cargos. Então, para ser um diretor, para ser um coordenador, você tem que ter até 35 anos. Para participar do núcleo, como a gente chama de conselheiros, é até 40 anos. Então, todos os coordenadores, quando ele sai, ele passa a ser um conselheiro. Então, por exemplo, agora em maio a gente roda a nossa gestão, que agora o atual coordenador é o Luiz, acho que até você conheceu. Claro, eu tive o prazer de conhecê-lo. Um abraço, inclusive, para o Luiz, né? Realmente era para ele estar aqui neste nosso encontro aqui na bancada do Geração Jovem dentro da Gazeta do Paraná, porém por motivos, né, pessoais, não pôde se fazer presente, mas receba nosso sincero agradecimento por, claro, né, permitir que também os seus colegas, o vice-coordenador, o Bruno, que lembre, Eu sou coordenador do projeto. coordenador do projeto do Feirão do Imposto, pudessem estar aqui conosco. Então, muito obrigada, Luiz. Então, nessa mudança que vai acontecer em maio, eu assumo o núcleo, né? Vou estar como coordenador e o Luiz vira meu conselheiro. Então, ele é aquele apoio que a gente fala porque a gente não quer perder esse conhecimento que a gente carrega. Então, o Luiz aprendeu muita coisa estando como coordenador que eu não vivi. Então, eu estou entrando, vou viver muita coisa, mas eu tenho um suporte. Quando rodar novamente no ano que vem, em maio, então o próximo vice assume como coordenador e eu viro conselheiro. Eu fico até os 40. Né? Então, Legal. a gente entende assim que tem outros a gente descobre projetos. até a idade da pessoa quando vai para conselheiro. Já sabe que Já passou Passou 30. Brincadeiras Mas- à parte. Mas pode ter, o coordenador não necessariamente ele tem que ter 34, 35. Pode ser uma pessoa de 30, de 25, 18, Não tem um vai- critério mínimo. não, vai mais Mas do que tem ele um vai máximo. se desempenhar. Vai ser mais do que ele vai fazer dentro do núcleo, quanto que ele vai contribuir Tá. para assumir um cargo. E tu sabe que é muito bacana essa questão dos senhores estarem ali no conselho, justo porque a pessoa que está como coordenador, que diz, né? Ela não se sente desamparada.
né? Tem os olhos ali de quem já passou por aquela situação, não é? Vocês que já estão passando por isso, ou passarão por isso, né? Como que tu vê isso, Bruno? E É David? positivo, né? A gente vivenciou isso algo na universidade, então esse projeto a gente trouxe de lá, né? O antecessor do Luiz também passou por um problema disso, que ele era sozinho. Então, poxa, ele não tinha a quem recorrer, porque ele era o coordenador, mas ele era sozinho, não tinha conselheiro, não tinha apoio para ele tirar a dúvida, então ele se bateu muito. Então, ele já conseguiu apoiar muito o Luiz nesse processo de transição, e essa carga a gente quer trazer, não quer se perder mais nada de conhecimento. Então, assim, por isso que o Luiz vai ficar como conselheiro. A intenção é que eu fique também para sempre dar esse apoio e a gente não perder nada de informação. A gente passou nesse processo de planejamento estratégico que nós fizemos no final do ano para passar para descrever tudo que a gente faz, uma normativa melhor, dados mais coesos, vamos falar assim. É uma empresa. Assim, toda essa parte de documentação, a gente está criando tudo para ficar mais fácil. Então desenvolve Perfeito. muito. E vocês, realmente, como coordenador, como vice, como, enfim, né, dentro das suas atribuições, tem algum valor a ser recebido por fazer parte desta coordenação? Não, é todo Não um tem. trabalho voluntário. Na verdade, Mas- a gente paga para... Mas é isso que eu queria. A gente já sabe, claro, da resposta aqui, porque eu tive o prazer de conversar com antecedência com eles, mas na verdade é isso que mostra a galerinha aí que está assistindo o Geração Jovem, a questão do respeito, do comprometimento, do amor à causa. Né? Justo porque você não está recebendo, pelo contrário, tu paga inclusive a mensalidade, que é quanto? R$35. 35. É algo simbólico, né? Né? Simbólico. Mas, claro, quanto vocês já cresceram estando ali, né? Muitas das vezes o nosso espectador pode estar pensando assim: ah, mas eu vou lá para quê? Para me sentir o burrinho, né, da história? Não. De repente, essa pessoa que está envergonhada, tímida, preocupada, chateada por falar, não sei para onde ir, não sei para onde pedir ajuda, eu tenho vergonha, claro, deve sim buscar, né, a SIC Jovem, justo para expandir este conhecimento, para abrir leques e, de repente, futuramente estar fazendo parte dessa cadeira, né, de coordenador, de vice, coordenador de projeto também. Como que funciona, David? Tu falou aí que é maio que vai realmente ter aí a troca de vice e coordenador, né? Isso. Como que funciona? Esse processo ele é feito dentro da diretoria, já uma espécie de acordo. A gente não fala eleição, né? Porque a gente não faz uma eleição, a gente vê os interessados e a gente chega num comum acordo. A gente faz até em reunião algumas dinâmicas para que todo mundo se alinhe no mesmo propósito. A gente não prefere fazer votação, porque a votação, ao invés de unir, ela divide. E nosso objetivo é ter um núcleo unido. Porque estando unido, a gente consegue alinhar e evoluir no crescimento, não perdendo o que foi feito. Acontece em outras instituições, quando tem eleição, que quando muda a chapa, deixa tudo parado, muda tudo o foco. É como se fosse adversários, não é? Isso. Exato. E nesse não é nosso objetivo. Nosso objetivo é que dentro da diretoria, todos os diretores já estão pensando o que quer, que cargo que pensa em evoluir, se tem interesse em ser um coordenador ou não, e se aquela pessoa está apta, né? O que é isso? Se tem as habilidades de gestão que é necessária para o cargo, se já se desenvolveu, se tem aquela proatividade para atender esses objetivos. E a diretoria em si evolui para quem vai ser o próximo já. Né? Então, a gente já preparou, né, para fazer essa próxima evolução de quem vai ser o próximo também. Bacana, Legal. perfeito. E esse investimento super irrisório de R$35 por mês, ele passa a ser revertido para o colaborador, o contribuinte, de que forma? Hoje, esse nosso caixa que a gente fala, a gente utiliza ele para fazer banners, divulgação, flyers. Por exemplo, todo esse material de marketing que nós estamos utilizando nesse mês de maio no Feirão do Imposto é custeado por nós. Né? A gente faz algumas parcerias com algumas gráficas, né? Então, acho que tem até uma gráfica, você lembra de cabeça, nosso apoiador. Esqueci o nome também, cara. Mas eu vou puxar aqui, a gente vai ter que agradecer o nosso apoiador. Fique à Porque vontade. Todos esses gastos que nós temos é tudo custeado por nós. É desse caixinho que a gente tira, né? Para fazer essa impressão, para fazer esse banner, para pagar uma tenda se for necessária. A gente busca o máximo possível fazer com apoio. Claro que você vai atrás de pessoas parceiras para dar aquele desconto que pode ser feito, né? Mas tudo isso é pago
pelos contribuintes, Por então. nós, né? Uhum. Isso aí. E essas palestras, eu achei muito bacana também como a SIC Jovem trabalha, justo porque vocês comentaram que trazem palestrantes, pessoas que têm um vasto conhecimento, muitas das vezes pessoas renomadas, né? Uhum. Então, quem contribui mensalmente pode sim estar participando disso. A intenção é que, por você contribuir, você vai ter acesso a todas as palestras e todo o desenvolvimento, workshop, tudo, todo o material que é feito dentro do Núcleo Jovem, ela participa. É muito bacana que no nosso começo do ano a gente sempre faz um levantamento de formulário de dores. O que é esse formulário de dores? É o que o nosso público, que são as pessoas que estão nas cadeiras, sentem como necessidade, né? Dentro desse formulário, olha, eu preciso desenvolver vendas na minha empresa, eu preciso desenvolver gestão na minha empresa. Dentro disso, a gente busca, dentro do ecossistema da própria ASIC, se tem alguém que já tem habilidade, tem um núcleo de consultoria lá muito bacana, com pessoas muito com uma bagagem enorme, para trazer para falar sobre o assunto. Então, dentro disso, a gente vai resolver o problema dela. Depois faz atividades, faz dinâmicas para poder entender se evoluiu, se não evoluiu, se melhorou, não melhorou. E falando nisso, David, então, hoje num ranking aí, realmente quais são as principais queixas, as dores destes jovens empresários, empreendedores? Tem bastante questão de gestão, né? Pessoas, tratamento, desenvolvimento, lideranças, né? Questão de vendas, acho que é Unânime. unânime, não tem como não ter essa questão. Trabalho bastante parte de marketing. Essa questão de mídias sociais hoje em dia é muito falada, mas ainda, embora sejam jovens, entender as métricas, entender como que funciona, tudo isso é uma dor muito grande. Ah, eu tô fazendo certo? Tô fazendo errado? Então, a gente tem uma galera do marketing lá muito bacana, que é especialista nisso, então ajuda bastante a gente a fazer esse desenvolvimento. A gente teve uma palestra, acho que umas 2 semanas atrás, passou do nosso horário, 1 hora ainda tinha assunto para tratar. Que é muito bacana. maravilha, é muito enriquecedor mesmo, Muito né? mesmo. Uhum. Mas, meninos, com todo respeito, né? Bondade sua. Nós já estamos finalizando o nosso Geração Jovem e, claro, vamos aí ajustar aquele detalhe que precisa, né, ser levado mesmo ao conhecimento do nosso público. Se realmente ainda falta comentar alguma coisa, por gentileza, fique à vontade. Bruno, David. Acho que o convite para as ações... né? Exatamente. Para quem quiser acompanhar as ações, siga a gente nas páginas, nas redes sociais, né? A SIC Jovem, se eu não estou errado. SIC aqui. Jovem Sevel. A SIC Jovem Sevel, lá a gente vai colocar todos os eventos, o que vai acontecer, muita informação também de quanto a gente paga de tributos. Da minha parte aqui seria isso aqui, David, complementar? E eu queria fazer o convite, né, para nossa audiência, para quem está seguindo você nas redes sociais também, para seguir a gente, nossa rede social, fazer parte do Núcleo Jovem. A nossa campanha é tentar acessar o máximo de jovens empreendedores da cidade para ir para a SIC, para fazer esse desenvolvimento. A gente... É uma dor que nós temos de estar com poucas pessoas e algo mais centralizado. A gente entende que tem jovens empreendedores na região norte, tem jovens empreendedores na região sul, e a gente quer sim trazer essas pessoas para somar, para crescer em conjunto e sim transbordar esse conhecimento e melhorar sim a nossa sociedade. Trazer para Cascavel esse ecossistema de jovens empresários e crescer a cidade realmente. Tá certo, justo porque vocês também têm muito que oferecer de palestras, de informações muito ricas e que vale a pena. Quanto mais pessoas participarem, melhor. Afinal de contas, a gente já entendeu que a SIC Jovem realmente não é ali placas, disputas de liderança. Tá todo mundo para aprender, totalmente unido, né? Isso. Buscando realmente o único foco, que é sucesso, resultado, não é mesmo? Perfeito. Dentro da questão do empreendedorismo. Isso. Perfeito. Algo bacana é que nós, por estarmos dentro de um guarda-chuva, de um ecossistema, nós temos acesso não apenas à cidade de Cascavel, mas regionalmente com a Cassiopar, então jovens empreendedores da nossa região. No estado, com a FACEAP Jovem, nós temos 4 encontros anuais que faz todos os empresários jovens do Paraná. Então, que é o EPJI que nós chamamos. Então, tem datas específicas que vai nesse encontro, tem palestra de nível nacional, tem a Assembleia Geral que a gente fala, que são traçados esses objetivos do ano, né? Então, é muito bacana. Uhum. A SIC Jovem, ela compreende quais regiões aqui, quais cidades? A SIC Jovem é só Cascavel. Tá. Né? A Cassiopar, ela vai de Quedas do Iguaçu
se não me engano, até Foz do Iguaçu, que é regional. Aí a FACEAP Jovem é o estado todo do Paraná. E a CONAGE, que é do país. Entendi, perfeito. Um recado especial para todos os jovens que estão nos assistindo, fazer parte da SIC Jovem, manter contato nas redes sociais. As reuniões são realizadas quais dias e horários? Terças-feiras, às 19 horas, na SIC, ali em Cascavel, na Rua Pernambuco. Rua Pernambuco, perfeito. Fechando isso, Bruno? Fechado. Então tá certo. Galerinha, estamos aqui através do patrocínio da Churrascaria Brasil, 4R Negócios Imobiliários, Clínica Prontovete e Construtora ProMais. Para vocês também, senhores empresários que desejam, claro, estar fazendo parte desse rol de patrocinadores honrosos aqui do Geração Jovem, que é o Gcast da Gazeta do Paraná, pode manter-se em contato com a nossa equipe aqui da redação da Gazeta do Paraná. E claro, sem sombras de dúvidas, nós teremos maior prazer em atendê-los. No mais, claro, lembrando para que vocês se inscrevam no nosso canal, ative as notificações, mande, claro, os comentários do que você achou dessa entrevista maravilhosa que hoje tivemos aqui, o David e o Bruno. Tá certo? Falando sobre o feirão do imposto. E no mais, claro, agradecemos ao Papai do Céu por mais este Geração Jovem. Espero que todos vocês tenham gostado. Um beijo no seu coração. Até a próxima, galera. Valeu!